Durante a Segunda Guerra Mundial, a Itália se tornou palco de algumas das inovações mais ousadas da engenharia militar. Nas profundezas do mar, mergulhadores da Regia Marina dependiam não apenas de coragem, mas de precisão. E foi nesse cenário que nasceu um dos mostradores mais enigmáticos e duradouros da história da relojoaria, o California Dial. Hoje, vamos voltar às origens desse design singular, um projeto que uniu a precisão suíça da Rolex à coragem italiana da Panerai. Atravessou o caos da guerra, sobreviveu ao saque de oficinas e ao esquecimento, até ser redescoberto décadas depois nas bancadas de relojoeiros da Califórnia. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Trevor e se você gosta dos vídeos que unem história, técnica e paixão pela horologia, já deixa seu like, se inscreve no canal Relógios Sem Fronteiras e comenta aqui embaixo o que achou, porque hoje temos mais uma história sobre o tempo, técnica e sobrevivência. Outubro de 1935, no estaleiro da Regia Marina, em La Spezia, os engenheiros italianos Elio Toschi e Teseo Tesei finalizavam o primeiro protótipo do Siluro a Lenta Corsa, o torpedo de curso lento. Era uma arma inédita, um torpedo tripulado capaz de se mover silenciosamente debaixo da água, conduzindo mergulhadores que instalariam cargas explosivas sob os navios inimigos. Missões arriscadas onde cada segundo contava e medir o tempo significava sobreviver. A Marinha Real Italiana então recorreu a Giuseppe Panerai, diretor da G. Panerai Figlio, em Florença, uma empresa que já fornecia instrumentos ópticos e de precisão à Marinha. O pedido era claro: desenvolver um relógio que resistisse à pressão da água, à escuridão do mar e ao rigor do combate. Mas havia um problema: a Panerai até então não produzia relógios. Giuseppe Panerai buscou inspiração no catálogo da Rolex. Ele havia visto um relógio à prova d'água, o icônico Oyster. Giuseppe então entra em contato com a Rolex e faz um pedido específico. E foi dado então os primeiros passos da colaboração entre a Rolex e a Panerai. O relógio solicitado por Giuseppe era específico com uma caixa de 47 mm, vedação superior. Após uma adaptação, especialmente nos mostradores que eram fabricados sim pela própria Panerai, eram os característicos mostradores sandwich, feitos com duas camadas, sendo a superior de alumínio perfurado e a inferior preenchida com uma pasta luminosa à base de rádium. Esse design permitia uma legibilidade extrema em condições de escuridão total. E assim foi que um dos primeiros relógios da Panerai foi criado, o referência 2533. Aprovado para uso militar, o referência 2533 serviu de base para uma nova geração de relógios especialmente desenvolvidos para os mergulhadores de combate italianos. Assim nasceram os modelos Panerai Radiomir referência 3646, fabricados entre 1936 e o início da década de 40. A Rolex continuou a produzir as caixas, mecanismos e coroa rosqueada, elementos-chave da resistência e confiabilidade, enquanto que a Panerai desenvolvia os mostradores e os componentes luminosos aplicando sua tecnologia de Radiomir. Por volta de 1944, o alumínio se tornou um recurso escasso. O metal leve e resistente era vital para a produção de aviões, foguetes e veículos militares, e sua utilização civil foi praticamente interrompida. Sem alumínio, a Panerai foi forçada a interromper sua própria produção de mostradores e mais uma vez recorrer à Rolex. A Rolex então forneceu um último lote de mostradores, com o que havia de mais avançado na época.
Esses mostradores foram chamados de Error-Proof Radium Dials, patenteados em maio de 1941. O mostrador misturava numerais romanos na metade superior, arábicos na metade inferior, triângulo invertido às 12 horas e índice simples em 3, 6 e 9. Uma configuração pensada para eliminar erros de leitura em situações de estresse e baixa visibilidade. O mostrador tinha propósito, não apenas estilo. Para os melhoradores da Flotilha 10ª Mas, as unidades de sabotagem subaquática da Marinha Italiana, o relógio era uma ferramenta vital. Servia para cronometrar o oxigênio restante, sincronizar explosões, calcular trajetórias e coordenar ataques. O formato híbrido, romano-arábico e o triângulo às 12 horas permitiam identificar instantaneamente a posição do relógio, mesmo sob o caos do combate ou na escuridão total do fundo do mar. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, em 1945, a Itália estava em ruínas, não apenas fisicamente, mas também politicamente e moralmente dividida. De um lado, o norte do país permanecia sob a influência alemã até os últimos meses da guerra. Do outro, o sul era controlado pelos aliados. O colapso do regime fascista de Mussolini mergulhou o país em um caos interno, e muitas das antigas instalações militares foram saqueadas ou abandonadas. A pequena oficina de G. Panerai Figlio, em Florença, não foi poupada. O local, que durante anos havia produzido instrumentos secretos para a Regia Marina, relógios, bússolas, miras ópticas e cronômetros, foi invadido e saqueado. Caixas, registros e protótipos desapareceram. Muitos dos relógios criados para os mergulhadores italianos e alemães, os famosos Kampfschwimmer, foram levados por soldados, civis ou simplesmente perdidos no confuso rastro de guerra. Durante décadas, acreditou-se que essas peças haviam desaparecido para sempre. Nos anos 1950 e 60, alguns desses relógios começaram a reaparecer. Primeiro em leilões discretos, depois em coleções particulares. A maioria não trazia logotipos visíveis, mostradores sem marcas, caixas de aço com gravações militares apagadas pelo tempo e aquele mesmo design singular, que chamava a atenção de quem entendia da relojoaria. Esses relógios, muitas vezes com mostradores desbotados e lume corroído, chegaram aos Estados Unidos, nas mãos de veteranos ou comerciantes que não conheciam sua verdadeira origem. Foi apenas nos anos 70 que alguns relojoeiros e restauradores da Califórnia, especialmente em Los Angeles e São Francisco, começaram a restaurar essas peças. Fascinados pelo design híbrido e pela história militar por trás delas, esses relojoeiros passaram a reproduzir e reimprimir mostradores no mesmo estilo. Com o tempo, o apelido pegou: California Dial. Não se tratava apenas de restaurar um mostrador antigo, mas de reviver um símbolo, uma estética nascida nas profundezas do mar e renascida sob o sol da Califórnia. Hoje, o California Dial é a lembrança de uma era em que a engenharia e a coragem humana se fundiram em uma única peça da horologia. Um mostrador que resistiu às explosões da guerra, à corrosão do esquecimento, e de maneira quase profética, um mostrador que foi criado para ser a prova de erros se tornou a prova do tempo. Os verdadeiros heróis não são apenas os que venceram,
mas também os que enfrentaram a escuridão com um brilho frágil de um mostrador que ainda continua a medir a passagem do tempo.